Olá, sim ou não? Sobre isso será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto e o meu desejo sincero é que você venha ser edificado e Deus venha ser glorificado. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, diz assim: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Nessa passagem, Jesus está tratando sobre a questão dos juramentos. Então, dos versículos 33 a 37 de Mateus 5, ele está tratando sobre isso, porque o juramento era uma prática muito comum ali entre os judeus, seja dos juramentos de um homem para com outro homem, ou seja dos juramentos de um homem para com Deus. O juramento era e é feito para dar crédito à palavra do que já fez ou do que está por fazer. Ou seja, quando falamos alguma coisa, então, olha, tal coisa aconteceu dessa forma, juro que é verdade. É algo mais ou menos assim. Ou, eu vou fazer tal coisa, juro que farei. Então, Jesus está tratando sobre isso, e o juramento, então, ele tem a intenção de dar crédito, a dar peso à palavra. E a orientação de Jesus é no sentido de que não se façam juramentos. Não é para fazer nenhum juramento. O que faz uma pessoa jurar é o fato de não haver credibilidade na sua palavra. Quando a pessoa está falando, a outra pessoa fala: será que é assim mesmo? Será isso? Será que isso aconteceu? Será que você vai fazer mesmo? Não, juro que vou. E Jesus está dizendo: olha, não jure por nada, não jure por céu, não jure pela terra, não jure nem pela tua própria cabeça, não jure por nada. E ele está dizendo que a nossa palavra, ela precisa ter credibilidade, a nossa palavra. Eu não preciso jurar para ela ter credibilidade, ela precisa ser uma palavra de credibilidade. Então, o que Jesus ele diz é: seja o seu sim, sim, note que tem uma vírgula, seja o seu sim, vírgula, sim, e seja o seu não, vírgula, não. Uma certa vez, uma pessoa, ela pediu para que eu fosse na casa dela fazer uma visita. E ela falou: olha, eu precisava muito conversar com você, tudo. Você pode ir lá na minha casa, tal dia e tal hora? Eu falei: tá, sim, eu posso. Eu agendei. E quando foi no dia, eu fui lá e bati então na porta da casa dele e saiu a esposa dele. Eu falei: olha, eu vim conversar com o seu marido, tal, e eu sou o pastor Almir. Falou: pastor, desculpa, ele saiu e ele tinha uma coisa importante para fazer e ele não me disse que hora que vai voltar. Eu falei: não tem problema algum, só diga para ele que eu estive aqui. Bom, foi ele que pediu que eu fosse lá, sabe, foi ele que pediu. Por que ele não estava lá? Bom, sempre vai ter uma justificativa, mas houve uma outra vez, eu estava em um determinado lugar e eu encontrei um irmão de uma outra igreja, e eu o conhecia, e ele: puxa, como você está, pastor, tal, e agora eu estou na igreja tal, assim, eu falei: que bom, tudo. Ele falou: pastor, por favor, vai pregar lá num domingo. E eu falei para ele, meu irmão, eu precisava saber então que domingo. Então nós agendamos ali
Então no domingo tal, e eu fui. Mas naquele dia, naquele domingo, eu tinha saído e eu fui fazer um passeio com a minha esposa e com meus filhos que eram pequenos, e nós tínhamos lá uma piscina, a gente brincou muito na piscina, e eu cheguei tão cansado em casa, mas tão cansado. Mas a minha esposa, e ela disse: você tem aquele compromisso. Eu falei: se eu não tivesse, eu já ia deitar e dormir, mas como eu tenho, eu vou lá. E fui na igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, o irmão que me convidou não estava lá. Então os outros irmãos me receberam, alguns me conheciam, outros não. Então depois o pastor me chamou de lado e disse para mim: olha, pastor, que bom que você está fazendo essa visita. Eu vou chamar o irmão para que o irmão dê uma saudação para a igreja. Eu falei: tá bem, está bem. Então na hora do culto ele me chamou e eu dei uma saudação: que bom estar aqui, que Deus abençoe a todos. Mas nem o pastor nem ninguém sabia que eu tinha sido convidado para pregar naquele dia. Bom, eu não falei nada também. Quando acabou o culto, que eu assisti todo, então antes de ir embora eu perguntei para o pastor, falei: pastor, e o fulano de tal? Ele falou: puxa, hoje ele não veio. E eu disse para o pastor: por favor, pastor, transmita para ele, diga que eu mandei para ele um abraço bem forte para ele. Por que ele fez isso? Eu não sei, sabe, meus irmãos? Mas essas coisas acontecem. E por que acontece? A pessoa, ela compromete a sua palavra e depois, sei lá, ela muda de ideia. Eu quero agora dar um exemplo de uma pessoa que pede a outra para ir em determinado lugar com ela. Então uma pessoa chega e fala: olha, pastor, você vai comigo em determinado lugar? E eu digo para ela então: sim, eu vou com você. Mas quando chega então perto da hora de eu ir, eu ligo para aquela pessoa e eu falo: olha, desculpa, eu não vou poder ir. Sabe, eu estou com uma dor de cabeça, aconteceu uma coisa aqui, tem um empecilho, e eu não vou poder. Desculpa, me desculpa. O grande problema é que na hora que a pessoa havia me convidado, nesse exemplo, a minha palavra já seria não. Mas eu não tive coragem de dizer o não para aquela pessoa, então eu disse o sim. Então o meu sim era não. E o que Jesus está dizendo? Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Então, diante desse exemplo aqui, nós precisamos entender que muitas e muitas vezes nós dizemos sim porque é muito mais fácil dizer sim do que dizer não. Sabe, isso porque nós queremos ficar bem com todo mundo. Porque tem pessoas que elas não gostam muito de receber o não. Então, para não chatear e não ter problema nenhum com aquela pessoa naquele momento, eu falo sim. Quando na verdade é não, eu não estou afim, eu não vou, eu vou dar uma desculpa depois. Então é isso que o Senhor ele está nos ensinando. Claro que pode acontecer de você assumir um compromisso e quando chegar na hora acontecer de fato alguma coisa que te impeça de ir. Isso pode acontecer, isso é legítimo quando acontece, mas muitas vezes não acontece nada. É que quando nós estávamos falando ali na hora, eu não tive coragem de dizer não, eu não vou, para mim não dá, desculpa, mas eu não vou. E a pessoa vai ficar insistindo: mas eu gostaria que você fosse, e por falta de coragem, então eu falo sim. Mas depois que eu estou longe, aí eu dou um jeito de avisar aquela pessoa, ou nem dou jeito, faço que nem aquela pessoa fez, nem apareceu na igreja, eu nem estava em casa quando eu fui lá visitar aquela pessoa, porque o sim dele era não. Sabe, em função disso, a pessoa, ela está trocando sim pelo não,
quando Jesus está orientando, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que Jesus está ensinando é sermos verdadeiros. É isso que o Senhor está ensinando, para que nós sejamos verdadeiros. Por isso, nós não podemos comprometer a nossa palavra apressadamente. Porque tem hora que nós respondemos muito depressa. Você pode fazer tal coisa? Posso sim, tranquilo, eu faço, mas depois não vai conseguir fazer. Essa é a verdade. E não por uma maldade, mas porque eu respondi muito rapidamente. Eu não parei para poder pensar, mas isso fez com que o meu sim fosse não. Então, se eu vou comprometer a minha palavra, se eu vou assumir um compromisso, eu preciso pensar para responder se sim ou não. Porque se eu responder sim, é sim. E se eu responder não, é não. Você conhece alguém que não tem palavra? Quantas pessoas estão por aí e não tem palavra? Você combina uma coisa e ela não faz. Ela compra e diz que vai pagar amanhã e não paga mais. Fico com pena de quem vende Yakult, de quem vende Avon, de quem vende produtos da Jequiti. Porque a pessoa vai lá e compra, fala, não, eu te pago no dia 10, mas chega no dia 10, a pessoa some, desaparece. E o que aconteceu com aquela pessoa? Aconteceu que ela não tinha nem condições de comprar. E quando ela comprou e disse que pagaria no dia 10, aquele sim era não. Essa é a grande verdade. Agora, qual é o problema quando a nossa palavra sim é não? E quando a nossa palavra não é sim? Porque, relembrando, o que Jesus disse é, seja o seu sim, sim. Seja a sua palavra sim, sim. Seja a sua palavra não, não. Então, qual é o problema disso ser ao contrário? Vamos ler novamente Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim. Não, não. O que disto passar vem do maligno. Vem do maligno. Quando a palavra de uma pessoa que ela empenhou a palavra, mas ela empenhou a palavra e ela não se importa em cumprir a sua palavra, isso vem do maligno. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o maligno, que o maligno não tem credibilidade nenhuma na sua palavra. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão e minha irmã, quando o seu sim se torna não, e quando o seu não se torna sim, a sua palavra não tem credibilidade. Por isso é que entra os juramentos. A pessoa que não tem credibilidade na sua palavra, ele diz alguma coisa e a pessoa fala, será que foi assim mesmo? Não, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu filho, eu juro por qualquer coisa, eu juro por Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo não pode ser assim. Agora, quem está usando de falsidade de alguma forma, está mudando sim para não e não cumpre a sua palavra, então ele não se apegou à verdade, ele não se importa, a palavra dele não tem credibilidade. Além dele estar errando por dizer sim quando na verdade é não, ele está na verdade mostrando de que lado que ele está. Deus quer que seus filhos sejam semelhantes a ele. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
A palavra de Deus tem credibilidade. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Tanto que Ele revelou a sua palavra a homens, e tem muitas profecias que já foram cumpridas e muitas profecias que ainda se cumprirão. Precisamos lembrar disso, que Deus é de palavra e Ele quer que eu e você sejamos de palavra também, em nome de Jesus. Por isso, muito cuidado com as suas palavras. Se ela for sim, seja sim. Se a sua palavra for não, seja não. Porque segundo Jesus, o que não for assim é de procedência maligna. Misericórdia. Misericórdia. Sabe, se nós assinamos um contrato, a nossa palavra, ela tem que ter mais peso do que o contrato. Se nós demos um cheque de garantia, a nossa palavra tem que ter mais peso e mais credibilidade do que o próprio cheque que eu dei. Infelizmente, nós estamos em um mundo em que a palavra não vale nada. A palavra não vale nada. A gente sabe muito bem esse tipo de coisa, e muito bem a gente assiste por aí, quantas vezes os políticos estão prometendo alguma coisa e depois, quando chegam ao poder, não fazem aquilo que prometeram, porque eles só pronunciaram palavras, mas misericórdia. Por isso, vamos cumprir a recomendação do Senhor Jesus Cristo. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Misericórdia. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, peço que o teu Espírito seja sobre mim e sobre os meus irmãos e irmãs que estão me assistindo neste momento. Que possamos ter credibilidade em nossas palavras. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria para tomar decisão, se respondemos sim ou não. Nos dá graça para sermos prudentes, Senhor Deus amado, antes de responder, possamos consultar até o Senhor para poder responder. Mas nos dá graça, depois que respondermos sim, que a nossa palavra seja sim. Senhor Deus, se respondermos não, a nossa palavra vai ser não, porque senão, Senhor Deus amado, será de procedência maligna. E nós queremos que as nossas palavras sejam de procedência benigna, vindo da direção do Senhor sobre nós. Peço sua direção, sua bênção, sua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O meu desejo é que você venha a ser abençoado. Meu desejo é que você venha a ser abençoado na área da saúde, que a sua casa e a sua família venham a ser abençoados, que as suas finanças venham a ser abençoadas a cada dia. É o meu desejo de coração. Assim eu peço em nome de Jesus por você. Um grande abraço, meu irmão, em nome de Jesus. Amém?